O viver o hoje é muito importante. É verdade. E assim, porque não é apenas o que nós fazemos, mas da forma que nós fazemos. Exatamente. E esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que a maneira que fazemos uma coisa, fazemos todas as coisas. Então, eu preciso me perceber nesse lugar, inclusive até nos momentos de mudança e transição, né? Porque senão eu vou estar repetindo, às vezes, comportamentos, eu vou estar repetindo manias, eu vou só repetir coisas. Então, se perceber, fazer diferente, ou será que a forma que eu estou fazendo funciona para esse tempo? Exatamente. E se você falou a forma, esse dia a pastora falou essa frase pra mim, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado pra pensar que é real, né? Assim, a gente sempre repete as mesmas coisas, a gente faz da mesma maneira. E às vezes, nesse momento de transição, vai ser importante você fazer diferente. Quando eu falo, não é como você está fazendo, mas como você está fazendo, não fazer, não é como porque, está fazendo. assim, porque tem coisas que vai funcionar. Sim, né? Que vai dar certo. Vai funcionar, mas estar aberto para perceber, eu sempre fiz desse jeito, tudo bem, ok? Mas será que nesse momento, nessa situação, essa é a melhor forma? E você perceber que você pode mudar o modo de você achar também é uma transição, também é uma mudança, o modo de você agir. Também é uma mudança. Também é uma Nossa, mudança. você está falando isso, eu me lembrei novamente, a palavra do Senhor fala da renovação da mente. Fundamental. Na renovação da mente, Romanos 8 vai falar sobre uma renovação da mente, no sentido em que não basta só você saber e perceber que tem que mudar, ou enxergar e falar, eu preciso da mudança, se realmente não houver essa mudança de mentalidade. Para mim, a Bíblia é um manual, né? A Bíblia é um manual. Você tem que tentar explorá-la de todas as formas. E quando você ouvir isso, que você deve renovar sua mente, justamente isso, você não precisa ser engessada para nada daquilo que você vai fazer, exatamente. Né? Você vai renovar suas ideias, você vai renovar a sua forma de pensar, de agir, e você poderia ter sempre agido de uma forma, e a partir de agora eu vou agir diferente, que também não tem problema. O início que a professora falou é tudo leve, tranquilo, sem julgo, sem carregar medo, né? Sem medo de errar. O ser leve, transparente, a clareza das coisas, né, daquilo que você vai fazer é muito importante. E sabe, olha, não tenha medo, né? É interessante falar isso porque muitas vezes nós os nossos temores, as nossas inseguranças faz parte. Você não vai encontrar um lugar que te isente totalmente disso, porque né, a palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu. Então, mas não deixe-se vencer pelo medo e o desconforto. Toda mudança ela vai gerar um desconforto e pode ser algo novo, né? Eu citei o exemplo até de estar voltando a estudar. Sim. Meu Deus, depois de 25 anos voltar para a faculdade, mas tem sido desafiador, mas também tem sido muito gratificante ver que é possível. Então, olhar para si mesmo com o sentimento que você pode, você consegue, ao menos tente, né? Sair desse lugar que a Rê falou que muitas das vezes nós ficamos engessados em padrões que ali, sabe, nos paralisa. Então, assim, se perceba, não tenha medo de olhar para si mesmo. Em que áreas você acaba se sabotando, né? Em que áreas você impede, e isso entra, a gente poderia aqui ficar, se estender aqui nesse bate-papo muito tempo, porque envolve muitas coisas, e nesse lugar de autossabotagem, nesse lugar que eu acabo às vezes não me abrindo para o novo e para as mudanças, eu posso impedir coisas boas que Deus quer fazer, trazer, então deixar de viver, né? Então o lugar de conforto, ele vai me dar uma falsa estabilidade, mas o desconforto, ele pode me levar também a lugares altos, coisas novas, e descobrir coisas até mesmo ao seu respeito que você talvez não esteja conseguindo se ver, se enxergar. É importante dizer sobre o medo que ele faz parte, né? A gente vai enfrentar às vezes sozinho, às vezes a gente vai precisar de alguém. E o precisar de alguém não é o estado de que eu não sou capaz de fazer sozinha, não é
eu não consigo, eu preciso. Faz parte mesmo. A gente vai precisar muitas vezes de alguém estar conosco. Exato. A gente até falou hoje de manhã Sim. sobre Moisés, né? Que Sim. Moisés poderia ter feito toda a jornada dele sozinho. Ele começou já dizendo de um defeito físico, né? Na jornada dele. Ele saiu daquela zona de conforto, com filhos, tudo, levou para um desafio maior, né? Voltar um pouco pro passado dele para viver o propósito que Deus tinha com ele. E ele foi falar e falou: não, mas eu já preparei Arão, já está preparado, Deus já preparou essa pessoa para te ajudar. Pode ter certeza que Deus vai estar sempre colocando pessoas para te ajudar, situações para aquilo acontecer. E você tem que entender que isso vai estar acontecendo. E quando chegou na hora lá de Moisés dominar, de cuidar de todos, ele ficou tão cansado que ele precisou de dividir em 1000, em 100, em 10, isso para ter líderes, para coordenar essas pessoas, porque sozinho ele não iria conseguir. Então, assim, tem coisas que você vai poder vencer sozinho, que você vai ter que enfrentar, e isso que você vai ter que falar, até que eu consigo. Por isso a importância de se conhecer, saber o que você quer, o que você não quer, onde você consegue ir, que eu não gosto. Se passar disso pra mim já é muito. Passar desse muito, eu vou precisar de alguém para estar comigo. Esse alguém pode ser parente, pode ser filho, pode ser marido, pode ser uma terapia, também. Pode ser uma psicóloga, pode ser. Então é muito importante dizer que você vai precisar. Ajuda espiritual, exatamente, ajuda terapêutica. Que a nossa jornada não é sozinha. Você vai viver um sonho individual, às vezes, né? Você buscou essa transição. Você vai estar vivendo diferente, a gente pode estar vivendo a mesma coisa, mas com sensações diferentes. Isso acontece, nós não somos iguais. Mas às vezes eu vou conseguir um pouco além sozinha, às vezes eu vou precisar de ajuda. E não tenha vergonha e nem medo de expressar e pedir essa ajuda. Olha, aqui, eu tenho medo disso, tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ficar... O medo de se expor. De se expor, o medo de não saber mexer nas redes sociais, o medo de não saber como fazer. Enfrenta. Você vai melhorando aos poucos, você vai acertando e você vai errando. O que a pastora comentou aqui foi algo assim. A pastora comentou sobre, às vezes você vai errar, você vai acertar, às vezes isso faz parte do processo. Exatamente. Dessa jornada. E não se cobrar tanto. Exatamente. Porque a cobrança, esses dias conversando com uma pessoa, foi muito interessante, porque se você tem uma criança perto de você, né, você não vai olhar o tempo todo para a criança e falar: você precisa crescer, você precisa crescer, você precisa... porque sabemos que ela está crescendo, né? É um processo de crescimento. E por que às vezes conosco somos tão ali severos em cobrança, em ser rápido, sabe, rápido, você tem que fazer, será que você está fazendo? Então isso é exaustivo e leva também a um adoecimento. Num mundo de extremos excessos e cobranças, então, né, frear um pouco isso no sentido dessa, acho que dessa exigência mesmo, dessa autocrítica excessiva. Aceite, se conheça, né? Se respeite. Entenda o seu momento. O seu limite, o seu momento. E busque a melhor forma de fazer essa mudança. E às vezes o corpo está pedindo isso, às vezes sua mente está pedindo, às vezes sua profissão, às vezes o seu sonho, às vezes sua família está pedindo essa mudança e você está muito engessada para isso acontecer. Resistente. Total. Resistente. Medo, né? Às vezes medo, às vezes por falta de conhecimento, assim, não saber qual será o próximo passo. Mas a importância de enfrentar, às vezes sozinha, né? Comentamos às vezes com a ajuda de alguém. Sim. O processo que nós já comentamos aqui é um pouco doloroso em algumas partes, como tudo é processo de crescimento, tudo. Mas também muito prazeroso. E curtir todos os processos, sem se julgar, sem se condenar. Caiu, vamos levantar, errou, vou fazer de novo. Faça com que se torne leve, para que você viva. O importante é assim, você que nós comentamos, você não precisa chegar até o final para viver a felicidade. Viva cada momento sendo feliz. Isso. E a professora falou, você tem que se conhecer para quê? Para que opiniões não mude você. Elas vão sempre surgir. As pessoas vão sempre se achar no direito de sugerir ou de dar opiniões sobre a sua vida, sobre a sua transição. Não tem importância, porque elas falam, né? Então, faz parte. Né? E faz parte, mas é muito bom você saber quem você é, né? Nossa, não tem como, não dá para não falar nisso. Um exemplo, quando a gente vai para a palavra de Deus, um exemplo de Davi. Exatamente. Saul vem e ali no momento quando Davi vai, todo aquele processo que ele vai lutar com um gigante, com Golias, e a primeira coisa que Saul, como um rei, né, vem ali, ele coloca a armadura dele para Davi, como até uma forma de ajuda ou disso, daquilo. Só que é muito interessante que a palavra fala que Davi até veste a armadura de Saul, tenta se movimentar e não consegue.
e ele entende, tira, entende o processo e vai enfrentar Golias com o que tinha nas mãos dele. Então, abrindo aqui um parênteses, perceba o que cabe em você e o que não cabe. Não é porque alguém falou que tal coisa é pra você, ou que você tem que fazer de tal forma, tentando até ajudar, que você vai precisar se prender àquilo. Não, você precisa se perceber se aquilo cabe em você ou não, porque tem muitas coisas que às vezes acabam até impedindo o fluxo, impedindo o fluir. Exatamente. Perceba-se, muito importante, se conheça, perceba o seu momento, isso é fundamental, aceite e curta cada processo que você estiver vivendo de transformação e não tenha medo de voltar de onde você parou e voltar de novo, dar um tempo naquilo, voltar novamente. Estruturar talvez melhor. Coisas externas acontecem, né? Sim. Desemprego, falecimento, gravidez, as coisas externas acontecem. Muda. Né? Economia do país, as coisas, você mora na casa alugada, perdem a casa. Então, às vezes você tem que parar um pouco, mas curta esse processo. Parei, tô feliz, vou guardar aqui isso, mas dá um prazo para esse início voltar, né? Para você ter o início de retomar a sua mudança e vá até o final. É muito importante você saber apresentar algo inteiro, né? Não pela metade, não cria aí uma coxa de retalho, né? Cria aí uma coxa inteira para ser mostrada, para que você construa a sua história. E essas transações vão fazer parte aí e entenda que elas vão acontecer dependendo do momento que você estiver vivendo. Muito bom, muito bom. Esperamos que vocês gostem, né, dessa conversa, que ela leve você para um nível de consciência, de reflexão. Eu falei no início que você está passando também por uma transição, Sim. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Né? Porque a gente está falando sobre transições e o porquê dessa conversa. A minha transição está sendo de um mundo corporativo com 12 horas, de uma rotina de 6x1, né? Com 3 celulares respondendo, jamais poderia estar nesse bate-papo. Eu estaria aqui totalmente preocupada com quantas mensagens eu não tinha respondido. Eu falo que eu sempre comentei que eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, e eu trabalhava com algo que eu gostava mesmo, né? Gosto. Só que isso estava me levando para uma exaustão que não estava sendo bacana, tanto a mim quanto as pessoas próximas a mim, né? Hoje a gente vê que a doença do século é a burnout, né? Que as pessoas estão ficando, isso é uma realidade, eu vivi isso, a ponto de desenvolver até uma doença que eu descobri depois, que é a doença de Atlas, que você fica se mordendo, enfim. E outras coisas, né? Você vai mudando, comendo mal, dormia 4 horas, acordava e dormia pensando no trabalho, até porque você quer entregar sempre o melhor. E isso fez com que eu percebesse que eu estava indo para um caminho errado. Foi quando eu me dei por esse processo de não é isso que eu quero para minha vida, não quero chegar no mais velha e doente, né, com remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para parar de comer. Eu não queria isso. Eu vim para uma cidade do interior, tô vindo aos poucos, tô nesse processo de mudança, onde eu tô me reconectando com a natureza. Por que eu falo voltando? Porque eu cresci na época que a gente tinha acesso a brincar na rua, todas essas coisas. A gente perdeu isso, né? Nossa vida era trancada dentro de um apartamento e da casa da empresa para casa, uma vida louca, trabalhando à noite, de dia, enfim. E eu percebi que isso não era algo que eu queria pro meu futuro, eu não queria viver no interior doente, né? Tendo conseguido algo até um pouco mais rápido, mas assim, doente, sem poder curtir. Resolvemos juntos viver o processo da construção, né? Isso que eu falo, um processo que vai ser um pouco mais lento, mas a gente vai curtir o processo, não só o final. Isso. Né? Então é isso que a gente buscou, está sendo maravilhoso. Com o tempo a gente vai dividir isso, né? Eu creio que Deus vai preparar essa oportunidade para que pessoas que se identifiquem com isso, né, pastora? Conseguir entender que não tem problema nenhum em você deixar algo que você estimava como algo que você tinha projeto para 4, 5 anos da sua vida, de repente você parar e falar, não quero, eu quero para agora. Nossa, hoje, que forte isso. Né? É importante você perceber que às vezes você vai parar isso para viver o hoje. Que forte. Nossa, até olha que tremendo isso é maravilhoso. Porque entra, não sei se faz sentido, mas também entra uma palavrinha aí que eu acho que ela é de grande importância, que é a aceitação. Sim. Você aceitar os seus limites, você aceitar aquilo que precisa ser mudado. Eu venho também de uma transição, né, de várias situações. A questão do fechamento da Sara físico,
né? Sim. Foi uma transição muito grande, nós com o ministério há 11 anos ali no físico, e eu sei que foi um tempo muito desafiador, mas também muito abençoador, mas conciliando todas as coisas, também cheguei ao burnout, né? E falando no âmbito pastoral, familiar, família, aí trouxe a transição de carreira. Então, assim, tudo envolve o que a gente está tentando dizer para você, seja no âmbito espiritual, tudo que fazemos com amor, né? Pelo menos procuramos fazer com amor. Mas existem momentos que são determinantes, que vai exigir de você um olhar diferente. Então, teve toda aí uma transição, uma situação, né? Então, com o fechamento da igreja no físico, foram muitas mudanças que foram necessárias. Então, viver esse momento também é um momento desafiador, mas enxergar que era a necessidade, né? Então, até aqui foi possível seguir de uma forma, e a partir desse lugar, uma forma diferente. Que entra até na aceitação. Sim. Né? Entra na aceitação, porque às vezes nós pensamos assim, se algo é do Senhor, você não vai ter nenhuma dificuldade, vai dar tudo. Não! As dificuldades, os desafios sempre farão parte da nossa vida. Você, de uma forma ou de outra, sempre haverá impactos. Agora, a forma que você lida, que você percebe com eles, a forma que você vai reagir a eles, isso vai fazer a diferença. Que bom, que feliz. Ai, feliz. Olha, não sei se vocês vão lembrar, muitas pessoas aqui que talvez vai assistir o vídeo depois vai lembrar. Durante muito tempo fizemos um trabalho incrível, uma xícara de café que sara uma alma, um dos projetos que era realizado na Sarame, junto com a Casa de Barro, né, que é o projeto voltado ao cuidado das emoções, à luz da palavra. Eu como pastora e como terapeuta, né, apaixonada por esse lugar, porque para mim fé e emoções, elas caminham juntas, né? A beleza da fé é que ela não nega as emoções, pelo contrário, ela as transforma. Então, tivemos trabalhos incríveis, maravilhosos ali com mulheres, né? E a xícara de café sara uma alma. Como que é? Uma xícara de café sara uma alma. Uma xícara de café sara uma alma? Mostra a nossa xícara. Hoje nós mudamos, não estamos no café, estamos num delicioso... A transição. Estamos num delicioso chá. E é muito especial. Então, e ser grato por tudo, né? Nossa, ser grato por tudo, por toda a trajetória. Eu achei interessante, Rê, que você comentou sobre a coxa de retalhos, né? E talvez hoje você não queira mais montar uma coxa de retalhos, mas se você já tiver alguma que você já montou, né? Coloque ela como enfeite, como algo bom. Então, olhe para si mesmo com valor, com valor. Não espere, a gente às vezes espera muito receber, mas a palavra fala que é dando que se recebe. Então dê a si mesma, né? Dê a você mesmo o valor, o respeito, o acolhimento, né, que você merece. E aí você vai ver que você vai receber automaticamente, porque isso flui, né? Então dê a você a leveza, dê a você a oportunidade de mudança, dê a você mesmo o se permitir, né? Precisa começar a partir de você. Estamos chegando ao final, né? Nesse tempo especial, nesse tempo que eu gostei muito, Rê. Que bom que a Rê tá mudando, vindo pro mato. Eu tive o privilégio de estar aqui 2 anos, né? Nesse lugar maravilhoso, na conexão com a natureza, aprender a respirar. Hoje eu passo até para as pessoas que eu atendo o princípio e a importância da respiração, também no momento de oração, né? Sim. Respirar para falar com Deus, respirar, então, e tudo isso a gente vai aprendendo. É um aprendizado, não é? Para uma mulher do mundo corporativo que agora há pouco ela falou para mim que andava com 3 celulares. Loucura. O 2 era sempre, né? 3 era às vezes, mas nunca 1. E hoje está fazendo aí toda essa transição para o novo. E o novo, desconhecido, ele gera insegurança? Sim. Ele gera desconforto? Sim. Mas ele também pode ser muito prazeroso. Eu tive essa transição quando eu vim para o interior. E para mim,
agora inclusive me organizando para voltar de novo. Oh meu Deus, né? A minha oração tem sido, meu Deus, me ajude, porque tudo que foi construído não quero perder, né? Na loucura. Então foi o desafio agora é de levar essa paz, essa tranquilidade para lá, né? Para agitação que acaba tendo, mas é um privilégio. Eu acho que tudo que nós passamos, crescemos, desenvolvemos, e a transformação que gera é um privilégio. É um privilégio. E ele começa, tá? Ele começa com uma ação de mudança. Então preste atenção, a gente está quase encerrando. Talvez você esteja buscando grandes mudanças. Toda mudança começa com uma pequena ação, uma decisão, uma mudança simples. Porque às vezes você quer mudar já de grande, não vai conseguir, não vai ter, às vezes, força, combustível, energia, né? Eu tinha falado até da passagem, né, de Lucas 14, 28, da importância do planejamento que Jesus fala, de você sentar e você pensar para que você não seja pego de surpresa. Então toda mudança grande, ela vai iniciar com talvez uma mudança pequena, com uma pequena decisão, com uma pequena ação que pode mudar todo um contexto de um cenário, de uma história e de uma trajetória. Tremendo. Devagar, né, pastora? Devagar, lembrando que você precisa de saber o momento que você está. Isso é fundamental, a gente não pode deixar de reforçar isso, que cada momento que você viver, você vai ter uma mudança diferente. Respeite essa mudança que você vai ter, essa transição vai depender da fase que você está vivendo, e vai se alimentando de combustíveis que seja necessário, pessoas, estudo, para que você viva isso, começando com uma pequena ação até que venha a se realizar por um todo. Isso, muito bom. Muito bom. Tá bom. Esperamos que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente. E se você está passando por um momento de transição e mudança, tenha paciência, né? Tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o outro. Viva um dia de cada vez, sempre debaixo dos cuidados, da bênção e da direção do Senhor. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês, né, Rê? Ai, dá um beijo. Muito bom. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.